Dois personagens que foram introduzidos nessa segunda temporada de House of the Dragon são o Addan e o Walin de Casco, os filhos bastardos do Corlys Velaryon que participaram de forma ativa da Dança dos Dragões e dos eventos que se seguiram dela. E por isso, no vídeo de hoje, eu vou trazer um pouco da história de ambos os personagens e comentar qual que foi o papel deles dentro da dinastia Targaryen. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. E antes de começar o vídeo, fica o aviso que esse vídeo tem sim alguns spoilers. Bom, no livro de Fogo e Sangue, os Irmãos de Casco são dois personagens que se tornam bastante importantes lá pro final da Dança dos Dragões, mas de forma diferente. Enquanto o Addan vai atuar diretamente na Guerra Civil, o Walin vai se tornar mais relevante no pós-guerra. Mas de início, vale explicar que os irmãos são originários de Casco, uma cidade um pouco maior do que uma vila que fica na ilha de Derivamarca, local que está sob a jurisdição da Casa Velaryon. E é por isso que os dois são chamados com esse sobrenome, de Casco, que de certa forma é um sobrenome que indica o local onde eles nasceram, mas por não ser um sobrenome nobre, também indica que eles são bastardos dessa região. E de modo geral, a origem dos dois irmãos é um pouco nebulosa. A série não apresentou a mãe deles, mas nos livros os dois são filhos de uma mulher chamada Marilda, ou Marilda de Casco. A Marilda era filha de um construtor de navios lá da cidade de Casco e por isso ela era frequentemente vista nos estaleiros da cidade e, sendo uma mulher bonita, nova e inteligente no meio de um monte de trabalhadores do cais, obviamente ela chamava muito atenção. Então não foi surpresa quando ela deu à luz ao Addan em 114 depois da conquista e um ano mais tarde deu à luz ao Walin no ano de 115. Na verdade, a Marilda tinha 16 anos quando ela teve o primeiro filho e ela tinha acabado de completar 18 no nascimento do segundo. E desde sempre a Marilda se recusou a revelar o nome do pai das crianças. E apesar dela nunca falar o nome dele, do pai, tudo indicava que essas crianças tinham sangue valeriano, porque desde cedo elas apresentavam os famosos cabelos prateados que são comuns nos Targaryen e nos Velaryon. E aqui já vale citar uma diferença entre o livro e a série, onde eles não só cortaram a personagem da Marilda, como parece que eles deixaram o Walin mais velho do que o Addan. Enfim, também vale comentar que mesmo Marilda sendo mãe solteira de dois meninos, acabou que ela teve um pouco mais de sorte se a gente comparar o caso dela com de outras mulheres no reino. Isso porque quando o pai dela faleceu, a Marilda vendeu o seu estaleiro e usou os lucros para comprar navios. Por isso, no ano de 130, a Marilda já era dona de 7 navios, nos quais os seus filhos trabalhavam. E ter 7 navios é bastante coisa em Westeros. Isso capacitou desde cedo os irmãos a serem aptos na vida no mar, o que eventualmente se mostrou fundamental para o destino deles, especialmente para o do Walin. E na série existe um indicativo de que o Walin chegou a velejar com o Corlys Velaryon na Guerra pelos Degraus e que ele salvou ele de um possível naufrágio. Mas se eu não me engano, nos livros não tem essa indicação. Inclusive, nos livros, o Walin é bem novo, né? Até na época que a Dança dos Dragões começa. E, de modo geral, a história dos irmãos só começa a se tornar realmente importante com o momento da semeadura. Quando o príncipe Jacaerys Velaryon convocou as sementes de dragão para tentarem domar as criaturas que não tinham cavaleiros e que viviam em Pedra do Dragão, a mãe do Addan e do Walin afirmou que os dois meninos tinham sangue valeriano. E para justificar essa afirmação, a Marilda finalmente revelou que os dois rapazes eram filhos do Laenor Velaryon. A princípio, os dois principais narradores do período da dança, o Septão Eustas e o Grande Mestre Munkun, parecem acreditar que o Laenor realmente era pai do Addan e do Walin. Porém, o querido bobo da corte fofoqueiro, o Cogumelo, que é o nosso Léo Dias de Westeros, discordava dessa afirmação. Na verdade, segundo o Cogumelo, os irmãos eram filhos do próprio Lord Corlys Velaryon. E a Marilda teria mentido porque o Laenor já estava morto na época e seria mais fácil acusar ele como pai do que o próprio Lord Corlys, que na época já era a mão da rainha Rhaenyra e também era um homem que tinha acabado de perder a sua esposa, que era uma mulher muito querida no reino, então ela preferiu não macular a honra do Corlys, não prejudicar a imagem da Rhaenys e por aí vai. Porém, a afirmação do Cogumelo de que o Corlys era pai dos dois faz muito sentido, já que nos livros também existem fortes indícios de que o Laenor era gay. E essa teoria acabou sendo corroborada pela série House of the Dragon, onde parece que o Addan e o Walin são realmente filhos do Corlys e nem vai ter discussão sobre isso. Até porque eles têm basicamente a mesma ideia a mesma idade do Laenor, da Rhaenyra.
Enfim, independente do parentesco dos garotos, eles tiveram a permissão para tentar domar os dragões e participaram da semeadura. Inicialmente, o plano do Alien foi tentar domar o dragão Grey Ghost, que era famoso pelas suas aparições fantasmagóricas entre os pescadores de Pedra do Dragão. Porém, o Alien não conseguiu encontrar o animal e então decidiu tentar domar o Ship Stealer. Porém, essa tentativa também não deu certo e ele quase foi morto pelo dragão que jogou fogo nele. E, mesmo queimado, o Alien conseguiu sobreviver à experiência. Já o Adam acabou tendo mais sucesso. Diferente do que aconteceu na série, onde o Sea Smoke foi até ele como um cachorrinho procurando o dono, nos livros, o Adam simplesmente tentou domar o Sea Smoke e o dragão aceitou a presença dele e eles criaram um vínculo. E, com o sucesso do Adam em montar um dragão, o Lord Corlys pediu para que o Adam e o Alien fossem legitimados como filhos do Laenor, o que a Rhaenyra consentiu. Provavelmente o Corlys já via os garotos como potenciais sucessores de Deriva Marca, já que tanto Laenor quanto o príncipe Lucerys tinham falecido. E assim, os dois se tornaram Velaryon e passaram a atuar de forma importante na dança. Em especial o Adam, que, como Cavaleiro de Dragão, imediatamente já participou da Batalha da Goela e pouco depois da tomada de Porto Real. Além disso, conforme os outros montadores de dragão se espalhavam por Westeros, o Adam foi o que ficou como principal protetor da capital ao lado da rainha Rhaenyra. E se fosse só isso, seria tudo ótimo, com os irmãos numa posição de poder, ajudando a Rhaenyra a manter o Trono de Ferro, domando dragões e sendo o futuro da Casa Velaryon. Mas quase nunca existem finais felizes na guerra, e o que acontece é que a pressão da dança começou a se tornar cada vez maior e a Rhaenyra passou a ser uma rainha cada vez mais paranoica. Isso porque nessa época da tomada de Porto Real, não só a Rhaenyra tinha perdido quase todos os seus filhos, como no ano de 130, ela passou a desconfiar da lealdade das sementes de dragão, especialmente após o Ulf e o Hugh Hammer traírem a rainha depois da primeira batalha de Tumbleton. Lembrando que o Ulf o Branco e o Hugh Hammer, ou Hugh Martelo, eram também sementes de dragão, assim como a Urtigas, que foi outra domadora importante. E, com o príncipe Daemon, marido da Rhaenyra, e a Urtigas ficando cada vez mais próximos nas terras fluviais, a Rhaenyra foi se sentindo cada vez mais isolada e cada vez mais desconfiada. Por isso, temendo novas traições, a Rhaenyra ordenou a prisão do Adam Velaryon e da Urtigas, o que já colocou ela diretamente em conflito com o Lord Corlys, que ajudou o Adam a escapar de Porto Real. A Rhaenyra ficou furiosa e então mandou prender o Lord Corlys, deixando ela ainda mais isolada, já que então ela tinha rompido relações com a sua própria mão da rainha. Como o próprio grande mestre Gildain diz, abre aspas, os protestos acalorados da mão e a fria cautela do grande mestre não surtiram efeito. A suspeita da rainha fora despertada. Sua graça havia sofrido tantas traições de tantas pessoas que sempre tendia a esperar o pior de qualquer um, escreve o Septão Eustace. Traições já não tinham mais a capacidade de surpreendê-la. Ela passara a esperar que acontecesse até mesmo das pessoas que mais amava. Fecha aspas. Sendo assim, a ordem de prisão contra o Lord Corlys e o Adam repercutiu mal e fez com que a Rhaenyra ficasse ainda mais isolada, já que boa parte do exército Velaryon que tinha acompanhado ela até Porto Real começasse a debandar. Porém, se alguns homens foram rápidos em abandonar a Rhaenyra, o mesmo não pode se dizer do próprio Adam Velaryon, que queria mostrar para ela que nem todos os bastardos eram traiçoeiros. Sem desistir da causa, o Adam voou com o Sea Smoke para as terras fluviais, onde ele começou a reunir um exército de homens leais à rainha. É válido dizer que nesse momento da guerra, não só a Rhaenyra tinha perdido os filhos, como ela também tinha sido traída em Tumbleton pelo Ulf e pelo Hugh, e também ela havia acabado de perder o príncipe Daemon, que morreu lutando contra o Aemond próximo a Harrenhal, pouco após a tomada de Porto Real. E com a morte do Daemon, o exército da Rhaenyra ficou sem líder nas terras fluviais, mas o Adam Velaryon entendia que ele podia motivar esses homens. Por isso, ele ficou um bom tempo voando de castelo em castelo para juntar os senhores para sua causa. Blackwood, Frey, Piper, Smallwood, Derry e outras casas se juntaram a ele. Inclusive, até os Tully, que tinham se mantido indecisos até aquele momento da guerra, também toparam seguir o Adam para a batalha. Assim, o Adam Velaryon e o Sea Smoke lideraram 4.000 soldados para retomar a cidade de Tumbleton, no que se tornou a segunda batalha de Tumbleton. E, inclusive, essa foi uma das batalhas mais trágicas da guerra, já que nela morreram os dois traidores, o Ulf e o Hugh Hammer,
mas também morreram o príncipe Daeron, os dragões Vermithor, Tessarion e, além deles, o próprio Adam Velaryon e o Seasmoke. Basicamente, a batalha inteira foi um tremendo caos, com o exército verde em maior número, mas estando totalmente bagunçado e sem liderança. E eles foram pegos de surpresa porque eles não esperavam o Adam Velaryon aparecer com o exército. Na verdade, nesse momento da guerra, os verdes estavam meio que sem lideranças. Então, alguns homens do exército queriam coroar o príncipe Daeron como novo rei, enquanto o próprio Hugh Hammer queria ele próprio se coroar rei, porque ele domava o Vermithor, que supostamente era o maior dragão vivo em Westeros, então ele achava que ele merecia ser rei. Porém, o próprio príncipe Daeron e o Hugh morreram antes de conseguirem chegar nos seus dragões quando a batalha começou. E o Ulf, o branco, estava totalmente bêbado e adormecido e não acordou para a batalha. Isso fez com que os dragões verdes, o Vermithor, a Asa Prata e a Tessarion, ficassem livres e sem comando no meio do campo de batalha. Por isso, o Adam e o Seasmoke tentaram aproveitar a oportunidade para abater os dragões inimigos que estavam sozinhos. Porém, no final das contas, Vermithor, Seasmoke e Tessarion lutaram entre si numa tremenda confusão, todos contra todos, assim. Nisso, o Vermithor matou o Seasmoke e o Adam, mas logo em seguida ele acabou morrendo por conta dos ferimentos. Enquanto isso, a Tessarion também ficou completamente ferida e não conseguiu fugir do campo de batalha, ficando perdida e desesperada, o que obrigou o Lord Blackwood a ordenar que seus arqueiros abatessem o dragão em terra. Com isso, só a Asa Prata conseguiu fugir da batalha, que foi uma tremenda carnificina. Ainda assim, a segunda batalha de Tumbleton foi uma enorme vitória para os negros. E o Adam Velaryon conseguiu salvar Porto Real de uma invasão do Exército Verde. E provavelmente ele também salvou o reino do Ulf e do Hugh Hammer, que pretendiam ser eles próprios reis e aumentarem ainda mais a confusão, o caos e a carnificina que estava a Westeros. Enfim, depois da batalha, o corpo do Adam Velaryon foi sepultado em Corvabor pelo Lord Blackwood. Porém, anos mais tarde, o Alicent Velaryon retomou o corpo do irmão para que ele fosse sepultado em Casco, a sua cidade natal. E, no túmulo do Adam, o Alicent escreveu uma única palavra: leal. Ainda assim, se o Adam foi uma prova irrefutável de lealdade pela causa da Rhaenyra, o Alicent não se mostrou tão favorável à rainha, ainda que tenha se mantido útil para ela de certa forma. Isso porque duas coisas aconteceram após a Rhaenyra prender o Lord Corlys Velaryon, além da segunda batalha de Tumbleton. A primeira foi que o próprio Alicent acabou assumindo o comando da frota Velaryon, já que o seu pai, o Corlys, estava preso e o seu irmão Adam, nesse momento, estava desaparecido. Isso porque ele estava lá juntando os lords das terras fluviais. E, enquanto tudo isso acontecia, ainda em Porto Real, a população da cidade perdeu a confiança na Rhaenyra. Não só pela quebra de aliança que ela teve com os Velaryon, mas pelo próprio medo que a população tinha de que os verdes atacassem a cidade e queimassem Porto Real do mesmo jeito que fizeram em Tumbleton. Isso porque vale aqui explicar rapidinho que Tumbleton era basicamente o último ponto antes do Exército Verde chegar em Porto Real. Então o Exército Verde venceu a primeira batalha de Tumbleton e eles estavam prontos para atacar Porto Real. Eles só não fizeram isso porque eles estavam desorganizados e sem liderança. Mas assim que eles conseguissem se organizar, eles iam invadir a cidade. Então tanto a Rhaenyra estava vulnerável, porque o príncipe Daemon tinha morrido e não tinha um exército para impedir, né, o avanço dos verdes, quanto a própria população estava com medo, porque como o Hugh Hammer e o Ulf traíram a Rhaenyra, eles queimaram Tumbleton, e as pessoas de Porto Real tinham medo que eles fizessem o mesmo com a capital, e por isso foi meio que um caos generalizado. Como eu falei aqui, obviamente o Adam Velaryon, por conta própria, conseguiu reunir o exército nas terras fluviais e impediu o avanço do exército verde de Tumbleton, impedindo assim que Porto Real fosse invadida e que ela fosse queimada ou qualquer coisa do tipo. Mas antes dele conseguir vencer a segunda batalha de Tumbleton, a população em Porto Real ficou num caos, ficou enlouquecida e começou a se rebelar contra a Rhaenyra. Sendo assim, esse medo levou à revolta de Porto Real e ao ataque do Fosso dos Dragões, que obrigou a Rhaenyra a abandonar a capital. Assim, a rainha fugiu de volta para a Pedra do Dragão, que tinha sido secretamente tomada pelo rei Aegon II e o seu dragão, o Sunfyre. A Rhaenyra foi então capturada pelo irmão e acabou sendo queimada e devorada pelo Sunfyre, dando fim à sua pretensão ao Trono de Ferro.
Com isso, o rei Aegon II anunciou que a guerra tinha terminado e que ele voltaria para Porto Real. Porém, ele foi impedido de voltar para a capital como vitorioso, justamente pelo Alyn Velaryon, que usou a frota para cercar a Pedra do Dragão e impedir que o rei avançasse. E, mesmo com o rei Aegon enviando mensagens para tentar convencer o Alyn a liberar o bloqueio, ele manteve a sua posição e impediu que o rei saísse de Pedra do Dragão. Esse impasse só terminou quando a rainha Alicent negociou um acordo de paz provisório com o Lord Corlys, que trouxe o Serpente Marinha para o conselho do rei Aegon. Assim, com o aval do Corlys, o Alyn liberou o bloqueio e a sua própria mãe, a Marilda, transportou o rei Aegon de volta para a capital. Inclusive, o nome do navio da Marilda era Ratinha, porque esse era o apelido dela. E o Cogumelo diz que o Alyn colocou o rei nesse navio justamente porque queria mostrar ao reino que ele considerava o Aegon um rato e não um rei verdadeiro. De qualquer jeito, a frota comandada pelo Alyn ainda permaneceu na goela e foi o grande bastião de defesa de Porto Real de possíveis ataques vindos do Vale de Arryn, onde a Lady Jane tinha se aliado a uma frota Braavosi para mandar reforços para Rhaenyra, que chegaram muito atrasados. Ainda assim, mais tarde, quando o Lord Corlys se aliou ao Larys Strong para assassinar o rei Aegon II, ficou muito claro que a guerra estava para ser encerrada pelos aliados dos negros. E assim foi o Alyn que retomou Pedra do Dragão. Quando o Corlys foi preso pelo Cregan Stark sob acusação de matar o rei Aegon II, o Alyn exigiu a libertação do Corlys e ameaçou atacar Porto Real caso isso não fosse atendido. No fim das contas, o Lord Cregan perdoou o Corlys Velaryon e o Alyn se tornou de fato o herdeiro de Derivamarca e participou tanto da coroação quanto do casamento do rei Aegon III, quando a paz foi firmada. E o mais interessante é que a história principal do Alyn não termina aqui. Na verdade, ela começa aqui. Isso porque, se o Lord Corlys foi o Velaryon mais famoso da história de Westeros, o Alyn com certeza foi o segundo nesse ranking. No ano de 132, com a morte do Corlys, o Alyn assumiu o comando de Derivamarca e o título de Senhor das Marés. Nos livros, ele tinha apenas 16 anos quando isso aconteceu, embora na série eles tenham feito o Alyn muito mais velho. E, imediatamente, a posição do Alyn foi contestada por alguns sobrinhos do Lord Corlys, que não admitiam ter um bastardo como novo senhor, mesmo um bastardo legitimado. Isso levou o Alyn a sofrer algumas tentativas de assassinato, mas ele conseguiu suprimir os rebeldes e foi confirmado no posto pelo próprio rei Aegon III. E não apenas isso, mas o Alyn também recebeu o título de Senhor Almirante, sendo então o principal capitão da frota real. E na época, o rei Aegon III não governava totalmente Westeros, já que ele era muito novo. Por isso, um conselho de regentes comandava o reino. E após a dança, um problema imediato do Trono de Ferro foi a questão da Guerra das Filhas. Isso porque a triarquia, a aliança entre Lys, Myr e Tyrosh, acabou se desfazendo após a Batalha da Goela. E isso levou a uma guerra generalizada entre as cidades livres, que incluía também Braavos, Lorath e Pentos. E essa guerra estava afetando bastante o comércio pelo Mar Estreito, que é muito importante também para Westeros. Sendo assim, com a guerra se estendendo pelos degraus e gerando bloqueios e empecilhos comerciais para Westeros, no ano de 133, para reabrir o comércio pelo Mar Estreito, a mão do rei da época, o Lord Uwen Pick, ordenou que o Ned Bean, o Ser Gaemond Pick e o Alyn Velaryon derrotassem o Recalho Rindon, que era o enviado do Arconte de Tyrosh, e assim eles pudessem restabelecer a presença westerosa nos degraus. E eu vou já pedir desculpa de adiantado se eu falar Recalho Rindon e Uwen Pick errado, porque são nomes para mim muito difíceis. O grande problema, porém, era que o Recalho Rindon contava com o apoio dos Braavosi para manter os degraus. E como o Alyn Velaryon era um jovem muito destemido, ele tomou para si como missão pessoal libertar ali a região dos degraus. Por isso ele comandou a sua frota de navios Velaryons e conseguiu de fato derrotar os Braavosis numa batalha que ficou muito conhecida. Isso porque nessa batalha, o ataque do Alyn Velaryon, ele comandou 190 navios, mas perdeu apenas 3 e ainda conseguiu capturar alguns navios Braavosi. E essa vitória épica fez com que o seu nome ficasse muito conhecido por todo o reino. Ele passou então a ser chamado de Alyn Punho de Carvalho e foi celebrado pelo povo comum em Porto Real e até mesmo foi nomeado cavaleiro lá na cidade. Apesar disso, a vitória do Alyn não surtiu o efeito político e nem foi muito importante estrategicamente falando, porque ele não conseguiu expulsar o Recalho dos degraus, ele só conseguiu atacar e impedir a chegada de reforços Braavosis, mas não expulsou o cara da região que era importante.
Além disso, embora nesse momento Westeros quisesse expulsar o recalho da região dos degraus, Westeros não queria e nem tinha como criar uma guerra aberta contra o Senhor do Mar de Bravos, que era um adversário muito poderoso. Por isso, as ações precipitadas do Alyn deixaram o Lord Pyke, a mão do rei, muito furioso, e ele até precisou enviar alguns emissários para negociar a paz e evitar uma guerra total contra Bravos. Porém, como o Alyn tinha ficado muito popular, o Lord Pyke não pôde fazer nada contra ele. Ainda assim, o Lord Pyke decidiu enviar o Alyn para mais uma prova de fogo e mandou que ele impedisse e acabasse com a rebelião do Lord Dalton Greyjoy, a lula gigante vermelha de Westeros, que tinha se tornado um rebelde e não tinha aceitado a situação de paz após a Dança dos Dragões. Isso porque o Lord Dalton e os Nascidos de Ferro tinham se aliado a Rhaenyra dentro da dança, com a rainha dando permissão para que eles atacassem a costa leste do reino e prejudicassem os Lannisters e os Senhores da Campina que estavam contra a Rhaenyra. Porém, após a ascensão do rei Aegon III, o Lord Dalton continuou a sua campanha de saques. Por isso, a mão do rei quis enviar o Alyn Punho de Carvalho para lutar contra o Dalton. Mas o Lord Pyke achava que o Alyn não iria sobreviver a uma guerra contra os Greyjoy. Mas como o Alyn era destemido, ele aceitou. Ele então partiu dos degraus para ir até as Ilhas de Ferro. Porém, essa expedição foi bem longa e acabou se tornando uma das 6 grandes viagens que o Alyn fez em sua vida. Ele foi até Lança Solar, passou por Vila Velha, visitou a Cidadela e seguiu até as Terras Ocidentais até chegar em Lannisporto. Porém, quando ele finalmente chegou por lá, o Lord Dalton já tinha sido assassinado por uma de suas esposas de sal, o que acabou com a rebelião Greyjoy. O Alyn então deixou 1/3 da sua frota sob comando dos Lannisters para que eles pudessem continuar protegendo a sua costa e então voltou em direção a Porto Real. Nessa viagem de volta, o Alyn descobriu que os Hogari tinham a posse do príncipe Viserys Targaryen, que era o irmão mais novo do rei Aegon III e que tinha sido perdido na Batalha da Goela. O Alyn então partiu para Lys para negociar o resgate do príncipe e para trazê-lo de volta para casa. Mais tarde, quando a Lady Jane Arryn morreu no Vale, uma crise de sucessão se iniciou com vários pretendentes disputando o domínio do Vale. E eu já falei sobre esse assunto num vídeo sobre as crises de sucessão do Vale de Arryn, que vai aparecer no card para vocês. Porém, o que vale mencionar aqui é que o Alyn foi enviado pelo Trono de Ferro no comando da Frota Real para acabar com os rebeldes que estavam lá em Vila Gaivota. E, embora a crise no Vale tenha se estendido por bem mais tempo, eventualmente foi a união do Lord Alyn com o Lord Benjicot Blackwood que acabou com a rebelião do Vale. E ainda mais tarde, no ano de 136, a Casa Velaryon ficou muito enfraquecida após a Primavera Hogari, e sobre um assunto que eu já falei aqui no canal, também vai ter um vídeo no card. E por isso o Lord Alyn decidiu seguir os passos do Lord Corlys e partiu em mais uma grande viagem comercial em direção a Volantis para trazer riquezas de novo para sua casa. Além disso, a gente também sabe que ele passou vários anos lutando contra piratas na região dos degraus, o que aumentou ainda mais a sua fama pelo reino. E, no ano de 157, o Alyn também participou da invasão de Dorne, comandada pelo rei Daeron I. Na época, o Alyn atuava como mestre dos navios, e, na guerra, ele tomou Vila Tabueira e varreu metade do Rio Sangue Verde, sendo essencial na conquista. Obviamente, pouco tempo depois, os dorneses se rebelaram e o rei Daeron foi morto e toda a conquista de Dorne foi perdida mais uma vez. Porém, o Alyn cumpriu a sua parte. E por fim, no ano de 175, simplesmente o Lord Alyn Velaryon desapareceu no mar e nunca mais foi encontrado, nunca mais foi visto e ninguém sabe direito o que aconteceu com ele. E eu não mencionei aqui, mas durante a maior parte da sua vida, o Lord Alyn Velaryon foi casado com a princesa Baela Targaryen. Sim, a princesa prometida ao Jacaerys e filha do Daemon. Só que, obviamente, o Jacaerys morreu na Batalha da Goela e a Baela nunca casou com ele, mas acabou se casando com Alyn. O que, de novo, é mais estranho na série, porque parece na série que o Alyn é muito mais velho do que a Baela. E, geralmente, na série eles gostam de fazer os casais terem uma idade mais parecida, mas, enfim. Não sei se eles vão continuar a história depois da dança, então não sei se isso vai ser importante. Eu caga pra essas coisas, pra esses detalhes, né? Então, enfim. E, a princípio, o Alyn teve um casamento meio que feliz com a Baela. Inclusive, ele teve vários filhos com ela, embora os livros não deixem claro qual que foi o número de filhos. Porém, apesar de ter esse casamento feliz, vale mencionar que supostamente o Alyn foi ainda mais apaixonado pela princesa Elaena Targaryen, que era filha do rei Aegon III.
e com ela o Alien teve ao menos 2 filhos bastardos. Enfim, depois dele, a Casa Velaryon começou um processo de decadência e nunca mais recuperou a grandeza do período da Dança dos Dragões. E uma parte da história do Alien Velaryon a gente não conhece muito bem, porque o livro Fogo e Sangue só vai até o final da regência do rei Aegon III e não traz a história completa dele ou de outros personagens como o próprio Alien. Enfim, quem sabe um dia a gente tem aí Fogo e Sangue parte 2, mas eu particularmente não acho que isso vai acontecer. Então a gente vai ter que ficar só aí no que a gente tem de livros como O Mundo de Gelo e Fogo ou os próprios livros que trazem aí algumas informações da segunda metade da dinastia Targaryen. Mas é isso, pessoal. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre esses dois personagens. O Addan e o Alyn são personagens que... O Addan, eu acho que ele tem um papel fundamental na Dança dos Dragões. Essa questão, ele é central em toda essa temática da decadência da Rainha Rhaenyra, que eu acho que a gente está muito longe de ver na série, não porque está longe de acontecer, mas porque me parece muito distante a ideia da HBO mexer na Rhaenyra ou mostrar a Rhaenyra como decadente, algo que é central nos livros, mas que está com um preciosismo enorme em cima da Rhaenyra, mas o Addan é essencial para essa derrocada da Rhaenyra, então ele é um personagem que pode ser bem importante nas próximas temporadas. Enquanto o Alyn, eu acho que eles vão dar outros papéis para ele na série, porque como eu falei, a gente não sabe se a HBO vai querer continuar House of the Dragon, mostrando outros períodos da história da dinastia Targaryen. O reinado do rei Aegon III, a Primavera Rogária, a crise de sucessão do Vale e assim por diante. Enfim, de qualquer jeito, eu acho o Alyn um personagem bem interessante, bem legal. Eu até gosto de ele ser mais velho na série, acho que até simplifica um pouco a narrativa, dá a ele uma cara de durão, que eu acho difícil de imaginar um cara de 16 anos sendo tão durão quanto o Alyn é. Então eu até gosto que a série aumentou a idade dele. Mas enfim, deixe nos comentários o que vocês acham sobre esses personagens, o que a série pode fazer com eles, e se vocês queriam ver aí, quem sabe, uma continuação da história do Alyn em outras temporadas, ou numa outra série da HBO, não sei. Mas é isso, não se esqueça de se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, deixar o like, que eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.